apenas um pequeno trecho, Glória a Deus. e na verdade é uma frase, tá? Versículo 4, Salmo 23, apenas o verso 4. Somente a última parte do verso 4. A última parte diz assim: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Senhor, muito obrigado por essa noite. Te agradecemos pela tua presença neste lugar. Sabemos que o Senhor está conosco. Teu Espírito, Deus, se faz presente. E aonde há o teu Espírito, Senhor Deus, há liberdade. Que o Senhor possa agir com liberdade no nosso meio. Deus, nos conduzindo aos teus pés, a fim de que possamos, Pai Santo, aprender do Senhor que é manso e humilde de coração. E através, ó Deus, deste aprendizado, dia a dia, possamos, ó Pai, sermos alimentados pelo Senhor. E ficarmos, ó Deus, a cada dia um pouco mais parecidos com Jesus. Deus, leva a nossa mente cativa ao teu trono e fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, queridos? Podeis assentar. O tema da mensagem é sobre os cuidados do fiel pastor. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Havia, na época de Davi, e todos nós conhecemos esse poema, e sabemos que Davi escreveu esse poema, esse cântico, esse hino, olhando para o ambiente de seu trabalho. E no ambiente de seu trabalho, havia muitos barrancos e desfiladeiros secos, escarpados ali na região de Judá. Essa era a geografia que Davi via diante dele no momento da sua atividade profissional. Qual era a atividade profissional de Davi? Davi era um pastor de ovelhas. Então, a região de Judá era cheia de perigos na sua geografia, apresentando-se ali, entre outros elementos, tanto mais perigosos para o rebanho que ele cuidava. E durante a migração e também as mudanças de terreno, Davi, ele tinha nas suas mãos 2 instrumentos. E aqui, essa versão, ela vai chamar de bordão, e o outro instrumento é o cajado. Em outra versão, vai chamar de vara, e também cajado. Esses eram os 2 instrumentos que Davi tinha nas mãos para trazer segurança ao rebanho. Mesmo em meio às mudanças de terreno e a busca do pastor Davi por terras mais férteis, terras, pastos mais verdes, Davi, ele tinha nas suas mãos esses 2 instrumentos e que transmitia para as ovelhas segurança e dissipava ali o medo, também dando a Davi a condição de reconhecimento de terreno. Então estava nas suas mãos a vara e um cajado, com os quais ele cuidava de seu rebanho. A vara e o cajado podem ser certamente, meus irmãos, definidos como ferramentas de proteção e orientação, respectivamente. A vara afastava os predadores, e o cajado era uma ferramenta de orientação, e essa ferramenta possuía na sua extremidade um gancho, com a qual ele segurava a ovelha ao redor de seu peito ou pescoço. Só as 2 ferramentas juntas forneciam conforto para as ovelhas, não somente conforto, mas também segurança. Quando Davi, o pastor que se tornou rei, coloca-se no papel de uma ovelha, os seus medos de todo mal são debelados por um vislumbre do verdadeiro rei pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, disse ele no texto. Davi compara o governo cuidadoso de Deus sobre seu rebanho com a providência de Deus,
A vara e o cajado, através daquela visão, ele podia contemplar a maneira com que Deus o acalmava em meio às suas tribulações e os seus medos, e garantia, juntamente com o rebanho, a certeza dos cuidados de seu fiel pastor, que sempre estava presente. Segundo a Confissão de Fé de Westminster, a santa e sábia providência de Deus é universal, meus irmãos. Em um sentido, contudo, em outro, ou seja, quando nós entendemos que a santa e universal providência de Deus está sempre conosco, nós entendemos a fidelidade de Deus sempre conosco. Ele está sempre conosco, cuidando e velando por nós. Mas em outro sentido, de um modo especial, Ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem de sua igreja. Todas as coisas foram criadas e Deus as dispõe através de seu cuidado em nosso favor. E de tudo que foi falado aqui nesta noite, desde a ceia, passando pela palavra da irmã Marina e também a música que foi cantada pela Leandra, podemos ver a mensagem de cuidado de Deus para conosco. De um Deus sempre presente, de um Deus fiel, de um Deus cuidadoso, que zela e vela pela sua igreja. Portanto, estamos diante de uma providência especial. E por que não dizer que nós estamos diante de uma providência pastoral? E essa providência, ela é exercida para com o rebanho daquele que comprou esta igreja com o sangue de seu filho. Em Atos, no capítulo 20, verso 28, apenas a parte B, Lucas vai dizer que os pastores deveriam pastorear a igreja de Deus. E ele vai identificar essa igreja. Que igreja é essa? Aquela a qual ele comprou com seu próprio sangue. É esta igreja comprada com o sangue de Jesus que Deus, ele vai capacitar, ele vai vocacionar, ele vai chamar pessoas para cuidar do rebanho que não é meu, não é dos presbíteros, não é dos pastores, mas é do Senhor. E para com este rebanho o Senhor tem um cuidado todo especial. Zacarias Ursínios, que é o autor do Catecismo de Heidelberg, ele vai dizer que também o Senhor guarda a igreja de tal maneira que, sem a vontade do Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da cabeça de qualquer um de seus escolhidos. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha e para a sua salvação. O sangue de Cristo não apenas nos assegura do nosso resgate do pecado e também do nosso adversário. Estamos falando aqui da doutrina da preservação, mas também nos assegura de que fomos contados entre o rebanho do bom pastor, de modo que nenhuma calamidade possa acontecer sem que seja permissão deste Deus que ama você, ama a mim e nos ama. E até mesmo, por mais que essas providências, meus irmãos, sejam desagradáveis, elas hão de cooperar para o nosso crescimento, hão de cooperar para a nossa maturidade, e nós precisamos entender essas coisas. Uma vez eu recebi o pedido de um pastor no WhatsApp, um áudio, pedindo oração pela sua igreja em Petrópolis. Ele havia perdido 7 membros naquela enchente. Mas quantas pessoas também perderam a sua vida, homens e mulheres salvos e comprados pelo sangue de Jesus aqui, próximo a nós,
que também foi tomado por águas? Qual é o propósito de Deus e o que podemos aprender com essas coisas? Aonde está o cuidado de Deus e o que Ele quer nos ensinar com tudo isso? Um dos assuntos mais falados nos púlpitos das igrejas é a pandemia. E o que é que nós aprendemos com essa pandemia? A palavra de Deus diz que a providência do Senhor está sempre conosco. A Bíblia diz que o anjo do Senhor é aquele que nos guarda. Ainda que venhamos passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. A sua boa providência se faz presente na nossa vida. E ainda que venhamos ter a nossa vida ceifada por Ele, que é o dono da nossa vida, a providência se faz presente. Porque a nossa vida cessa aqui e começa na eternidade. Ele é o bom pastor. Ele é o fiel pastor que cuida de suas ovelhas, que cuida da sua igreja. Em Romanos, no capítulo 8, versos de 31 a 39, é uma leitura conhecida de todos nós. Mas o texto, ele vai dizer assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? E aí Paulo, ele vem trazendo uma lista. Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou quem sabe a fome? Ou até mesmo a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? E lá está escrito, como diz o texto: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas, meus irmãos, as ovelhas precisam de proteção, mas também precisam de orientação. A orientação que os cristãos precisam é de uma orientação escatológica, final e definitiva. Pois, na verdade, há pastos verdes e há águas tranquilas do outro lado do vale, na vida em que Cristo preparou para nós. A palavra de Deus diz que Ele foi nos preparar lugar, e quando Ele preparasse, Ele voltaria. Para que pudéssemos estar com Ele. Ele vai dizer assim: olha, para que onde eu estiver, estejais vós também. A certeza de Davi, de que ele acabaria no lugar certo, no momento certo, tendo passado pelo vale, o levou a descansar na graça direcional do pastor. O profeta Zacarias descreve as maldições da aliança de Deus como a de um pastor que quebra o seu cajado, significando o término de uma aliança previamente ratificada. Zacarias, no capítulo 11, verso 10, o profeta vai dizer: tomei a vara chamada graça e a quebrei,
para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. O rebanho é deixado, meus irmãos, sem o pastor com o seu cajado. Este é o estado de Israel quando Jesus começou o seu ministério. A palavra vai dizer que Jesus viu, está lá em Marcos, no capítulo 6, verso 34. Ele viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Eles eram desprovidos de orientação. Na verdade, essa orientação, ela deveria vir de Deus, de modo que vagavam sem rumo, suscetíveis a várias ameaças que os desviaram. Essa era a condição de Israel quando Jesus Cristo veio. Não obstante, o bom pastor veio e ele tem o seu cajado. Esse cajado significa que ele providencialmente nos conduz através do vale por sua palavra, por seu espírito e por aqueles a quem Deus comissionou para cuidar de seu rebanho. E a primeira providência nós temos aqui diante de nós, que é a palavra. Não ficamos vagando no escuro, mas temos a lei como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, verso 105. Em segundo lugar, nós temos o Espírito. Essa orientação é a perseverança pela habitação do Espírito e a semente que Deus colocou dentro de nós. O Espírito Santo que mora em nós. Temos a palavra para nos iluminar. E temos o Espírito de Deus para nos garantir o entendimento dessa palavra. Para compreender o propósito de Deus em nós. E além disso, Ele é o selo. Ele é o penhor. Ele é vamos dizer assim, o objeto que Deus deixou. E disse assim: quando eu voltar, e eu estou fazendo essa promessa, e a marca dessa promessa, que eu vou voltar, é o Espírito de Deus em nós, disse Paulo. E terceiro, temos os que foram comissionados para cuidar de seu rebanho, os chamados subpastores, se é que podemos colocar assim, pastores de Deus, líderes que são guias das nossas almas. O autor de Hebreus, no capítulo 13, verso 17, vai dizer: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 25, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Jesus cumpre a aliança davídica como o rei pastor. O rei que foi tirado da linhagem de Davi. O profeta Ezequiel vai dizer no capítulo 34, nos versículos de 23 a 24, suscitarei para elas um só pastor, e eles as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Eles lhes servirá de pastor. Davi profetiza acerca desse rei Messias, acerca desse bom pastor, sendo ele mesmo um tipo de Cristo. Precisamos, queridos, confiar na orientação do nosso fiel pastor. Ele está sempre conosco. Ele sempre nos sustenta com suas fiéis promessas. Ele sempre tem o consolo através do seu Espírito. E Ele sempre tem a orientação através de sua palavra. Nós cristãos somos ovelhas peregrinas que ainda não alcançaram
o descanso eterno. Até então, quando o perigo espreita, quando a tentação ronda, quando as dificuldades e adversidades são frequentes, o que nos trará conforto além da vara e do cajado do fiel pastor que sempre está conosco? Quando as dificuldades acontecem e o medo paralisa, devemos descansar inteiramente na providência de nosso bom pastor, que nos protegerá e nos guiará ao longo da nossa peregrinação. Peregrinação essa que nos conduz e que nos está conduzindo para as eternas águas tranquilas e os pastos verdes. João, em Apocalipse, no capítulo 22, nos versos de 1 a 2, ele vai dizer: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Do meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. É isso que nos espera do lado de lá. Meus irmãos, nós precisamos entregar a nossa confiança a esse fiel pastor. Estamos cansados em meio à caminhada? O Senhor é aquele que pode nos renovar. Estamos abatidos em meio às lutas e adversidades? O Senhor é aquele que pode trazer renovo para nós. Muitas vezes observamos em meio às nossas adversidades e achamos que vamos ser sucumbidos por elas. Mas o Senhor está conosco. Davi disse: olha, a tua vara e o teu cajado me consolam. Os cuidados deste Deus, único Deus, que se faz presente, que é real, e que sempre nos consola em meio às adversidades e tristezas da nossa vida, precisamos estreitar laços com Ele. A palavra do Senhor diz que nós precisamos buscar o Senhor enquanto Ele está aí, enquanto Ele se deixa achar. Precisamos invocar o nome dEle, chamar este Deus. O Deus que criou todas as coisas, através de seu Filho, nos chamou para ter uma íntima e profunda comunhão com Ele. Eu quero te dizer algo nessa noite. Se ainda não existe na sua casa um lugar específico, é lógico que esse não é o fim. Isso não é uma condição. A não ser que você queira. Mas se ainda na sua casa não existe um lugar aonde você marca encontros com Deus, separe este lugar. Aí você pode pensar que isso talvez seja poético, talvez seja romântico. Mas Moody tinha um lugar especial aonde ele se encontrava com Deus. E tantos outros homens que deixaram a sua marca na história para demonstrar a importância de estarmos com este pastor, que nos conduz e que nos consola através dessa vara ou bordão e do seu cajado. E o texto ainda vai dizer que ele tem prazer de encher a nossa taça. E no final, mesmo Moody, no final desse salmo,
Ele vai falar a respeito de duas pessoas. Mude falando. Porque o Salmo, ele vai dizer assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E um dia, esse evangelista Mude, ele foi procurado por uma moça. Essa moça estava assustada. Olha, eu preciso que o Senhor ore por mim. Olha, eu preciso que o Senhor me dê uma estratégia ou um lugar específico para eu passar, porque existem duas pessoas me seguindo. E Mude, usando acredito eu, de psicologia, disse para aquela moça: olha, eu vou te dizer uma coisa. É a bondade e a misericórdia de Deus seguindo você. Pode procurar lá. Pode pesquisar. E leia o texto que conta essa experiência. Muito interessante. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos. A bondade e a misericórdia nos seguiria. É uma promessa do Senhor. Bondade e misericórdia nos seguem. O Senhor está sempre nos orientando no caminho, nos falando: não vai por aí, nos orientando: não faça isso, trazendo-nos um conselho: será que isso que foi feito é o correto? Não pode fazer que isso aí, eu estou com você, assim como ele sempre fez com Davi. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. E o que mais? E habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. Naturalmente, queridos, concluindo, o equipamento de pastoreio só é eficaz na medida em que o pastor é competente. Quem é o nosso pastor? Ele tem competência? Ele é forte? A palavra de Deus diz que ele é o Todo-Poderoso. Consideremos então que se o aviso de Davi sobre o bordão e o cajado de seu pastor alivia seus medos, o pastor que os impunha deve ser de força sublime. Tal força caracteriza o bom pastor. Tanto o pastor de Davi como o nosso, cuja perfeita e santa providência não permitirá que uma ovelha seja arrebatada de seu rebanho. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Ele disse assim: olha, eu lhes dou a vida eterna. E além de lhes dar a eternidade, eu também lhes garanto a segurança pelo caminho. Por mais que o caminho seja árduo, por mais que o caminho seja caracterizado como vale da sombra da morte, eu não deveria temer mal algum e não devo temer mal algum, porque o Senhor está comigo, ou o Senhor está conosco. Aquilo que o meu Pai, ou aqueles a quem o meu Pai me deu, pois foi Ele que me deu, Ele é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Possamos nos entregar aos cuidados do fiel pastor, que sempre está conosco, trazendo-nos a sua presença, e com a sua presença trazendo-nos o seu refrigério, sua bondade, sua misericórdia. Misericórdia é essa que se renova a cada manhã. E a palavra de Deus vai dizer que são as misericórdias de Deus, e elas são a causa de nos sermos o quê? Destruídos. E o Senhor renova toda manhã as suas misericórdias. Amém?